Olá, bem-vindo a mais um podcast da fé, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz muita coisa, temas extraordinários sobre toda a carreira humana. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e com alegria aqui com você nesse programa meu, que é nosso, e já convido você para curtir o nosso canal, o que a Bíblia diz. Curte aí, participa conosco e nós vamos aqui para o programa número 2, Liberdade. Será que temos liberdade? Mas também hoje temos um entrevistado, né? Além de discutir o tema, temos um entrevistado especial, pastor muito conhecido, homem de Deus, que vai participar aqui conosco, tá bom? Então vamos já declinar a palavra aos nossos, aqueles que são âncoras aqui, que participam de todo o programa, estão sempre aqui, começando aqui com Guilherme Pamplona. Vamos lá, Guilherme. É bom estarmos novamente dando continuidade praticamente na ideia, né? Ficou Isso bom, aí, né? Isso aí. Foi bom, eu acredito que os telespectadores também gostaram, então a gente... Você está elegante com essa camisa? Eu acho que eu ganhei essa camisa. Mas é bom Apesar estar... que a Igreja Parque Eldorado sempre te dá um presente, né? Você é sempre abençoado, né? Desde que eu cheguei há 10 anos, mais de 10 anos na PIB, eu tenho sido ricamente abençoado. Ah, que maravilha! Viu? Igreja boa, igreja boa. Se você não conhece Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, primeiro que ele bate Parque Dourado, vale a pena, né? É a terra de bênção, terra de milagre também. Como diz o Alan Cramo, né? Terra de milagres! Maravilha. Vamos lá também, querido capelão, né? Jorge Lacerda. Olá, meus jovens, estamos juntos aqui para continuarmos esse papo de liberdade. Já que é liberdade, você tem a sua ou não? É verdade. E antes da gente falar até do assunto, vamos lá ao nosso entrevistado de hoje. Uma alegria recebê-lo, o pastor Sérgio Leite. Ele vai falar se ele é casado, quantos filhos ele tem, netos. Eu sei que ele é professor também, onde pastoreou. Então, nesse primeiro momento, quer dizer, com alegria receber o irmão, seja muito bem-vindo, tá? E parece também que ele tem aí uma novidade também para cada um que o acompanha há algum tempo. Bem-vindo, querido professor e pastor Sérgio Leite. Prezado amigo, irmão, pastor Ailton Bezerra. Ailton Bezerra. Muitos podem ser Ailton, mas com Bezerra... É só eu. Só um. Né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade a mim concedida e também pela vida do pastor Jorge Lacerda, que me fez conhecer, me trazendo neste local que é espetacular, que é a sua igreja, que você pastoreia, você conhecer pessoalmente, não de foto, e o nosso psicanalista ali, o pastorzão ali. Guilherme Pampona. Guilherme Barbosa. Pampona. O estúdio da TV Baixada é aconchegante? É. Tem café? Rapaz, isso aí foi a tônica máxima, entendeu? Café e água, sem pedir. Sem pedir. De repente, chegou a água e o café, foi muito bom. Mas, afora isso, o pastorzão, a alegria, a maneira... Porque se a gente se conhecesse, igual eu conheço o Lacerda, de décadas, tudo bem. Mas não, a gente não se conhece. Com o companheiro ali, o pastorzão lá, o Guilherme, quando você chegou, nós estávamos batendo altos papos. Então, isso formata, dentro do meu conceito, entende? Bem descontraído, um valor que eu acho que está fazendo falta. Amém. Até entre os homens de Deus. Amém. Você está entendendo? Aquela coisa que eu estou encontrando aqui. Aliás, Jorge, de uma certa forma, eu estou feliz com esses momentos que nós estamos passando pelas circunstâncias da nossa caminhada. Eu estou muito feliz, pastor. Amém. E hoje, aqui, nesse momento, eu estou me lembrando de ontem, por exemplo. Então, eu agradeço a Deus pela tua vida e a oportunidade, viu? Amém, Muito que bênção, obrigado. que alegria. Mas aí daqui a pouco. É bom ter amigo. Daqui a pouco você apresenta o amigo então melhor, já que vocês se conhecem há décadas. Mas antes, vamos lá então, e vamos aproveitar também essa pergunta. Professor, em que área eu não sei, mas o nosso tema é liberdade, o programa 2.
liberdade, meu irmão. Tem muita gente, Guilherme, confundindo liberdade com libertinagem. E tem muita gente que parece que gosta de ficar cativo. Cativo no sistema sociológico, econômico, político, aprisionador, né? Manipulador, né? Tem gente que gosta. Mas eu quero fazer uma pergunta direta aqui ao Lacerda, que é o seguinte: você como capelão, e eu queria que você realmente explicasse isso para nós aí, antes da gente poder ele conhecer melhor o nosso entrevistado e você aproveitar aí também apresentá-lo para nós, né? De forma nosso público, aqueles que nos acompanham, né? O querido pastor e professor Sérgio Leite. Mas vamos lá. A questão da capelania, ela é prevista em lei, aquele auxílio, né, aos enfermos, aos presidiários e tal. Existe uma lei, uma legalização, uma lei, né, legítima, real, que até vai nas carteirinhas e tal, mas me parece que isso não está sendo mais respeitado. Claro que isso tem desdobramentos, tem os dois lados da moeda, tem aqueles que de forma indevida foram nos hospitais e não obedeceram, não respeitaram os limites, acharam que sua liberdade. Isso aí, não subiu. Então, tá vendo como é que o tema é sério? Então, isso queimou a gente. Então, muitas vezes o pastor ele é tolhido e as pessoas acham que o pastor tem acesso livre aos hospitais. Pelo menos na minha experiência já foi-se esse tempo, ainda mais depois da Covid. Então, o pastor fica impedido, né? Hoje a pessoa, até um membro da família, dependendo da correlação, 5 minutinhos já sai e o pastor nem entra. Então, o que dizer dessa liberdade do capelão? Qual é o teu parecer, você que é um escritor e tal? Olha só, existe a legislação, artigo 5º da Constituição, inciso 7º, diz justamente que nas entidades de internação coletiva é previsto a assistência religiosa ou espiritual. Quem é que é responsável por essa assistência? Líderes religiosos e, em particular, os capelães. Por quê? Porque o líder religioso, o pastor, por exemplo, ele cuida do seu rebanho. Tradicionalmente, a capelania é a assistência que o líder religioso presta à entidade que não seja a igreja local. Porque a igreja local tem o padre, tem o pastor, tem o responsável. Agora, as outras instituições, hospitais, internatos, asilos, até mesmo nos quartéis, etc., empresas, o pastor pode fazer essa assistência? Até pode, desde que ele seja capacitado, porque a visão é totalmente diferenciada. Porque nós não podemos, nessas instituições que não seja a igreja local, pregar, por exemplo, simplesmente a sua doutrina da sua religião. Nós temos que respeitar a todos. Mas o que eu quero saber de ti, eu entendi, mas o que eu quero saber é o seguinte: até onde essa liberdade ou esse serviço está sendo respeitado? Sim. Infelizmente, não está sendo respeitado porque muita gente não conhece a legislação, nem é capacitada adequadamente e acha que pode chegar em qualquer instituição e fazer o que quiser em qualquer horário. E não pode. Poxa, a gente chega no hospital, chega lá, o médico está tratando o paciente. Opa, é a hora do médico e do enfermeiro. E aquele cara que é expulsar demônio do cara que está morrendo? Exato, não pode. O pessoal quer levar óleo ungido, quer sentar na cama do paciente, não tem o mínimo... de critério, de responsabilidade. Como proceder dentro da escola, dentro do presídio. Então, isso tudo num curso de capacitação sério vai entender. A pessoa pode ser espiritual, mas olha só, quando eu estou ali assistindo uma pessoa, eu tenho que respeitá-la. Inclusive, é assistência espiritual, não estou ali para catequizar. Inclusive, deixa eu te cortar aqui, eu quero dizer que o nosso capelão está preparando um curso online que você vai fazer de uma forma... Eu vou até conversar com ele, porque eu quero aí começar com esse curso com ele para ontem, porque muita gente precisa aprender de capelania. Sim, tá? Tem muita gente com boa intenção, contudo, com pouca capacitação. Se quiser aprender mais, Capelão Jorge Lacerda nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, vai me encontrar, eu vou poder te orientar. Inclusive vai dar palestra agora. Sim, com certeza. Convido o pessoal aí para ver. Mas antes de tirar a dúvida, antes de falar, me tira uma dúvida. Você falou em curso de capacitação, porque há muito tempo eu percebo que algumas igrejas que eu viajei pelo Brasil, quase o Brasil todo, e o pessoal chegava para um curso de final de semana. Não, isso pegava um dinheiro, dava uma carteirinha, um curso de capacitação. Qual a duração do curso sério desse? Olha só, a gente está se adaptando agora a uma nova modalidade que é a online, né? Então, a distância. Então, a capacitação presencial, eu sempre dei no mínimo em 2 meses, no mínimo, 2 meses. A gente tinha, no mínimo, 8 encontros, de um dia, pelo menos, para a gente poder dar o pontapé inicial. Isso é o princípio.
É o básico da capelania. Agora, online é um pouco diferente, porque online a pessoa pode fazer o seu horário. Então, a gente tem mais conteúdo ainda do que 8 encontros ou do que 2 meses no online, mas a pessoa, ela controla o dia e horário que ela quer se capacitar. E, se tiver dúvida, ela entra ali, pergunta e a gente vai e responde. Então, online é um pouquinho diferente a questão didática, né? Presencial, ela é no mínimo 8 encontros, tá bom? Final de semana, meio encontro, um dia, isso aí não é um curso, é um seminário, uma orientação geral do que seja capelania. Alguns camaradas aí, vamos dizer, prostituíram o negócio. Com certeza, não só aqui no Brasil, sabe que é vendendo uniforme e carteirinha e mais nada. Inclusive não prostituíram só aqui no Brasil, porque a nossa capelania hoje evangélica, ela tem a sua origem nos Estados Unidos, com o Homens Batista do Texas, que revolucionou os Estados Unidos. Hoje em dia, está sendo denegrido nos Estados Unidos. Quem está denegrindo? São os latinos que não foram capacitados adequadamente, lamentavelmente. Então, você tem boa intenção, se sente chamado por Deus para exercer a capelania, eu posso te ajudar. Faça um curso de capacitação adequado, sério, não é comprar carteirinha nem uniforme, que eu tenho certeza que Deus vai te usar. Maravilha, vamos lá então. Vamos então, nosso entrevistado, roda aí, vamos lá. É contigo mesmo. Bom, está conosco aqui o nosso amigo, né, pastor e professor Sérgio Leite. Ele é pastor batista já há algum tempo, né? Agora ele é mais experiente, ele orienta os pastores mais novos, né? Agora ele já chegou no patamar de orientar, né? Ele é um amigo de grande data, né? Ele tem uma experiência política enorme e nesse pleito ele está vindo como deputado federal. É candidato, né? Para mim já é deputado, já está eleito pela fé. Amém. É pela fé que eu Amém, tô falando pastor? aqui, entendeu? Amém. É a fé. Amém. Então, o nosso amigo aqui, nós estamos apoiando o nosso amigo, e ele vai se apresentar melhor com algum detalhe aí que a gente pode esquecer, porque amigo sabe como é que é, o que é principal a gente fala, mas o mais importante é que ele é um servo de Deus, comprometido com a família, comprometido com os princípios bíblicos cristãos, comprometido com a ética e com a moral. Bom, mas antes de falar, deixa eu também já deixar aqui logo não é? O senhor já tem uma experiência de vida, uma experiência ministerial. Uhum. O que te motiva hoje a ser um candidato? Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Eu poderia pensar com você e os curiosos quem tu és, por exemplo, o que tu fazes e onde tu queres chegar. Respondendo essa pergunta, eu vou bem longe, entendendo uma frase de um grande homem da história. Eu acho que posso recitar essa frase, porque eu sou o mais velho do grupo aqui. Ele diz o seguinte... Está com o código da mão. Pode falar, mano. É impossível você ver o final do oceano se você, na base, não tiver coragem de encará-lo. Cristóvão Colombo. O que me levou a vir aqui? Será que foi o convite do pastor Jorge? Conhecer o pastorzão? Estar em mais uma rádio? Conhecer você, por exemplo, pastorzão? Não sei. Também posso te responder da alegria do meu coração por estar aqui. A essência do meu porquê está na alegria que exala aqui dentro. E isso remonta um somatório de respostas que não vai caber aqui. Porque eu poderia responder perguntando: o que estamos fazendo aqui, pastor? Meu diretor-geral. O que estamos fazendo aqui? É bater mais um papinho? Então vamos sair do microfone. Vamos bater um papinho ali fora. Vamos tomar um cafezinho? Vamos almoçar? O outro motivo da minha resposta, e eu estou demorando nela, hein? São as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que o pessoal já gostou, hein?
são as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é o nosso Respeito muito, meu amigo. Como professor de educação física, já respondendo a tua pergunta, eu posso responder a tua pergunta contando uma historinha de 35 anos atrás. Eu estava dando aula de natação para criança de 2 aninhos. Eu levo muito a sério as pessoas, varão. Muito a sério. Não brinco com os endereços da minha biografia. Não brinco. Respeito pra caramba quem está me ouvindo. E aqueles pais ficavam preocupados quando eu soltava o bebê na piscina. E o outro professor do outro lado para pegar o bebê, porque o bebezinho não se afoga. Fica tranquilo, ele não se afoga. E aí a mãe ficava desesperada. Isso aconteceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, e todas as vezes eu dizia: mãe, por favor, vai lá para a cantina, toma uma Coca-Cola, eu pago depois. Aí eu voltava, aí o garoto soltava o professor, o bebê de novo, e a gente continuava a aula. Um dia, elas foram, porque as pessoas estão te observando. As pessoas estão sabendo como tu andas. As pessoas estão prestando atenção no tom da tua fala. As pessoas estão sabendo com que convicção você está falando. Por isso estou demorando na minha resposta. Porque o meu ouvinte tem que entender um pouquinho de tudo que nós falamos. Eu dizia para ela: mãe, tudo bem? Tudo bem. Nesse X dia, acabou tudo, elas ficaram lá, as crianças, elas enxugando as crianças, eu fui para o vestiário. Na saída, elas estavam todas me esperando. E foi uma surpresa. E ela disse: professor, posso fazer uma pergunta? Entende? Sim. Pode. O Célio estava do lado, olhava para mim, olhava para as mães, e ela disse assim: por que o senhor nos separava? Até me emociono, cara. Da piscina. E eu disse para elas: mães, eu estou lidando com um bebê hoje, mas pode ser o meu presidente amanhã. Verdade. Minha resposta está aí. Essa é a 5ª vez, pastorzão, que eu estou vindo. É porque eu não vou usar o tempo para contar a história da minha chamada agora. Jorge Amani pode explicar. Um homem que nunca me viu, eu nunca o vi. De repente, a gente pode almoçar junto quando eu estiver aqui. Ele botou o dedo no meu rosto e disse: é de um homem igual a você que Brasília está precisando. Isso levou 2 anos e meio para eu chegar nesse nível que eu estou com vocês. Jorge acompanhou todo o processo. Então, eu só poderia resumir tudo isso que eu falei. Eu diria: pastorzão, o que me levou foi ser sério com a minha história e comprometido com a minha cidadania. Okay. Isso que está me levando a ser candidato. Okay. E não caiu de paraquedas, porque com a sua humildade, o pastor Sérgio já ajudou a eleger muita gente. Inclusive, o nosso senador Harold de Oliveira começou a sua vida pública, olha, ele aqui, ó, com ele, quando ele foi eleito pela primeira vez, etc. Inclusive, por muitos, você foi até esquecido, mas ele elegeu muita gente e não caiu de paraquedas. Deixa eu então fazer uma pergunta, não sei se você respondeu. Respondeu. A pergunta é a seguinte, porque eu estou conhecendo ele agora, assim como eu acredito, que também ou quem já conhece, fulano está lá e tal, mas quem não conhece como eu, estou conhecendo agora, né? Então, mas você, então, o senhor, no caso, tem uma vida, não só uma história ministerial, mas uma história magisterial, correto? Como professor. Mas no que tange a questão política, né? A gente já falou aqui em diversos programas
em 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, nós tínhamos os políticos e os idiotas definidos pelo Platão, né, pelos filósofos. Isso. E os idiotas é o ídio, aquele que pensa no seu umbigo, está dentro de casa, não quer saber dos problemas da polis. E o político é aquele que está na cidade, brigando, interagindo, lutando, que está pleiteando, que está guerreando. No sentido mais bruto da palavra, então político é isso. Hoje isso foi perjurado, é pejorativo, é complexo, né? Isso. Então, e ele acabou de falar, o Lacerda acabou de falar, que o senhor já tem uma história, né, no que tange essa área de ajudar a eleger pessoas. Então, eu entendi, a sua motivação é essa, mas você sempre se candidatou, o senhor ajudou, como é que é isso? Já se elegeu alguma vez? Já se elegeu? Então, tudo isso eu preciso saber, que eu não conheço. Vou contar. Então, nós queremos conhecer, e o vou público quer contar. conhecer, né? Sim, sim. E o senhor está aqui para isso. Não, excelente pergunta. Para falar também. dessa história. Excelente oportunidade. Eu te agradeço. A primeira vez que aconteceu, eu estou na política desde 17 anos, pastorzão. Tá? Faz pouco tempo, né? Um pouquinho. E não tinha propósito nenhum. E assim, uma pergunta, para continuar a linha de raciocínio. Mesmo sendo... Eu tenho que ter cuidado com a resposta. Tá certo. Mesmo sendo pastor batista, né, não encontrou dificuldade? Porque, assim, eu não sei a tua visão, eu pode até botar ali a música de A Polêmica de novo, né, até para te contrair. Não, porque, assim, me parece, eu, particularmente, como pastor também batista, e nós estamos numa mesa, não é proposital, porque a mesa aqui do debate, do programa, ela não é dos batistas, ela é de todos. Mas só uma pergunta objetiva e rápida. Me parece que os batistas, não vou aqui jogar uma palavra pejorativa, nem juízo de valor, mas me parece que existe muita hipocrisia, muita conversinha afiada, e, na verdade, alguns líderes acabam, não apoio, uma conversa afiada, na verdade, por interesses muito mesquinhos, gente que não quer trabalhar, ou que não quer lutar, ou que não quer vencer na vida, e aí ficar se acachando. O senhor entende o que eu estou falando? O senhor é um homem experiente. Lógico. Então, fale para nós, o que puder falar, obviamente. Fique bem tranquilo e à vontade. Não, Olá, meu irmão, eu quero convidar você para curtir o nosso canal Querido David. O podcast está arrebentando, está uma bênção e você precisa se inscrever. Dá um like aí, curte aí o Querido David, vem participar conosco. Não, eu estou, inclusive, quero pedir permissão aqui ao meu amigo, a você e ao mestre ali. Nós podemos nos conhecer, mas não compreendemos o todo. Verdade. Deu para entender? Eu acho que fiquei à vontade, Jorge. Fica à vontade, meu amigo. Eu estou gostando da espontaneidade do meu pastorzão aí. Essa história da minha caminhada política, ela aconteceu de uma forma inesperada. Eu tinha um sonho de ser médico. Família simples. E nós tínhamos acabado, mamãe tinha acabado de ser batizada e eu quis ser batizado. Essa história eu só contei uma vez na minha vida. Música de suspense, então. Não. Vai contar de novo. É verdade. E eu não ia contar, cheguei a comentar para ele aqui. Mas eu achei tão legal a maneira como você me colocou à vontade e respeitando até as pessoas que vão ouvir esse programa. E aí, na minha época de menor de idade, você fazia 17 anos, a empresa não te demitia, ela te liberava, né? Até Jorge disse que a lei continua até hoje, mas na minha época era diferente, o salário era diferente do de maior, a carteira era diferente, enfim. Eu estava liberado para o Exército e eu fazia pré-vestibular de medicina. Um dia, um amigo de 4º ano de medicina me convidou para almoçar no restaurante que tinha lá do lado do Monumento dos Pracinhas. Não sei se você chegou a conhecer aquele restaurante. E ali eu estava com eles, e ouvindo, só eram alunos de medicina e engenharia, mais ninguém.
E, de repente, começamos a ver um movimento que a gente não estava entendendo nada. E a gente acabou sem querer. Aí passei para a faculdade, não é? Com 19 anos eu já estava. E aí, rapaz, as coisas foram acontecendo. Veio o ano 68, 69, Gabeira fez o que fez. E depois eu fui datilografar o processo dele na PE. Aí, sem entender nada, já estava batizado, né? Com 18 anos eu já estava batizado, tinha aceitado Jesus. Com 22 anos, setembro de 1972 para 3. Nem nascido eu era. Uhum. É por isso que, às vezes, eu me detenho. Porque nós falamos de política hoje, esse troço é antigo, pastorzão. Aonde você estava em 68? Você não existia. O máximo que você vai saber é o que se repete. Verdade. Eu estava na mesa quando ouvi os chineses falando o que está acontecendo. Eu tinha 18 anos de idade. Então, tudo isso está atrelado ao que o senhor perguntou. E eu sei os homens que estão aqui nesta mesa agora. De acordo com a resposta de Deus a Davi em Salmo 12, não podemos nos calar mais. A culpa é da minha geração. Ok. Nós vimos e ouvimos tudo, Ok. e não batemos. Não no Ok. sentido Eu entendi. romântico da Eu palavra, entendi, não entendi. violento. Entendi. Entende? Então, quando vocês estavam falando de liberdade, eu estava comentando com eles, né? Eu estava impressionado da maneira como vocês colocavam a descontração na falação, agradar o ouvinte, trazendo para dentro da discussão e, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Para mim, hoje, você está me dando uma oportunidade ímpar. Segunda vez que eu conto uma história pessoal minha, que eu não contei nem para minha família. Mamãe morreu sem saber disso. Então, camarada, os anos se passaram. Eu já estava na igreja, que eu comecei muito cedo a liderar a Juventude Batista do Rio de Janeiro. Sou oriundo da onde? Do Rio, capital Do Rio? mesmo, do Rio. Eu nasci em Tomás Coelho. E aí, um belo domingo, eu dava aula na escola dominical para os adolescentes e os jovens da minha igreja, primeira igreja batista em Higienópolis, onde nós aceitamos Jesus. O pestano, oficial da Marinha, subiu 3 andares e disse: Serginho, tem uns amigos teus te procurando para conversar com você rapidinho. E eu mandei os meninos esperar 5 minutinhos. Desci correndo. O pesteira desceu. É de emocionar, meu irmão. Entre emoção e a minha cidadania, gera um negócio impressionante. Por isso eu estou aqui. Amém. Por isso eu peço as orações de você pelo Brasil. Amém. E pelos homens e mulheres que Deus está levantando. Porque como cidadão varão, eu já não existiria mais. Ele sabe o quanto eu sofri nos últimos 5 anos. Pestana desceu, ficou na calçada e 2 homens enormes saíram do carro e eu não tive coragem de descer o degrauzinho. Desce, Serginho. Aí desci. Aí começaram a perguntar: como é que está o senhor? Tudo bem? Os caras enormes. E o Pestana perguntando: Serginho, o que está vendo? Eu digo: não sei. E depois eu não falei mais nada. Tudo endureceu, perdi a noção de tudo. O motorista levantou, encostou no carro, ele se dirigiu, puxou um jornal e disse: conhece? Como é que eu vou dizer que não, se eu estava lá na foto? Na foto.
Eu poderia hoje argumentar. Tira uma foto do rapaz lá do estúdio, vai aparecer tudo que está na frente e está atrás. Não tem que explicar nada. Mas não tinha o que explicar. Ali estava seu Brizola e Lisânia Maciel. Ok. E eu me perguntando, o que eu tenho a ver com isso? O que o DOPS está fazendo na minha igreja no domingo de manhã? O famoso Opala 68. Aí, lembra? Sim. Aí, o rapaz do jornal bateu, a mão do cara era tão grande, que isso aqui dele, batia aqui, os dedos batiam do outro lado. E ele disse... Esse é o verdadeiro podcast, eu gostei. Não, eu acho que não é proposital, mas é oportuno mesmo. Porque Ok. isso aqui vocês acabam me levando a uma história que eu não consigo sorrir. Entendi. Mas é para sorrir mesmo, de raiva. Às vezes eu não sei se era melhor eu estar morto para eu não explicar as coisas, ou eu estar vivo para consertar as coisas. E nós vamos consertar com vocês. Está explicado. Mas uma pergunta que não quer calar. Você foi para dentro do Opala ou não? O cara botou a mão no meu ombro e disse, meu filho, te cuida. Nossa. Ali Deus falou para mim. Pode falar. Meu filho, eu te amo. Pastorzão, larguei tudo ali. Nunca mais voltei para a faculdade. Fui procurar transferência. Cheguei na faculdade de Petrópolis, eu e mais 5 amigos. Estava no quadro de aviso, procura-se. Foi duro. Esse é um dos motivos. E aí, eu jamais pensei que fosse pastor um dia. Ixi. Mas Deus não tirou o privilégio. Dei aula no seminário. Foi uma bênção. E fui fazer educação física. Fiquei 6 anos fugindo de faculdade com medo. Essa é uma história que me faz remontar a experiência de muita gente. Trazia a minha memória, pelo menos, de muita gente. E hoje, o privilégio que eu estou tendo, já coloquei no altar do Senhor, dele ter falado para mim deste canal de comunicação, de ter falado pra caramba de você, e eu poder dizer isso pela segunda vez na minha história. Por que, Sérgio Leite, então, você se envolveu com a política? Não, eu estou nisso desde os 17 para 18. Agora, como candidato, foi quando eu voltei, que eu morava nos Estados Unidos. Mas o senhor chegou a exercer algum mandato? Não. Houve um momento que foi o período antes da prisão, a última eleição antes da prisão de Cabral. Havia dentro do partido, os primeiros mais votados, não eleitos, eles ficariam no lugar dos eleitos. Esse foi o assunto que nós conversamos, entre eles, Garotinho, Cabral e etc. Os eleitos viriam para assumir secretarias e os primeiros suplentes iriam para Brasília, e eu seria o segundo. Mas eu acho que Deus nos poupou, porque dias depois nós estávamos vendo que a coisa estava ficando feia. E na ocasião era candidato a quê? Deputado federal. Ah, tá. Deputado federal. Você chegou a trabalhar com o Harold? Cheguei. Cheguei. Eu fui assessor, não dele, de programa social como professor de educação física, na Telerge,
porque o diretor-geral de uma divisão da Telerge, que era a divisão social, era o Coronel Vicente. E o meu colega de faculdade, Vitor Marcelo Borges, filho de general, me convidou para trabalhar na Telerge. E ali eu conheci o Harold, que ele era o vice-presidente da Telerge e não era crente. Né? E fiquei na Telerge uns 8, 9 anos. Harold já tinha saído, aceitou Jesus depois, e nós começamos atividade efetivamente de política ali. Eu coordenando campanha de candidato efetivamente com Harold de Oliveira. Entendeu? Até então, eu fiquei participando de movimentos. Porque antigamente, pastorzão, não era como é hoje. O mal já estava se estabelecendo de uma maneira sórdida e sutil. Sorrateiramente. Bem sorrateiramente. Uhum. E veio extrapolar de verdade lá depois de 74. E aí já salvo por Jesus Cristo, e a coisa tomou outro rumo, então as coisas foram ficando diferentes para mim. Eu já olhava o mundo diferente, que Deus mostra. Amém. Deus revela. Bom, o senhor traz aí uma história, né, uma experiência de vida, e nós estamos numa altura, vamos supor, que antes, de repente, na sua época, não tinha essa ideia tinha assim, talvez uma ideia já surgindo da tal aldeia global, a globalização. Hoje nós estamos vivendo um momento de globalização, né? A coisa está bem, assim... Desenhada, né? E o senhor, como candidato a deputado estadual... Federal, a sua contribuição como deputado federal, né? Porque a gente tem, quando fala de deputado federal, tem uma legislatura, tem principalmente a questão que pesa muito, a questão... O que faz um deputado federal, né? Não. Muita gente não sabe. Muita gente que faz, mas o que pesa muito, nós estamos vendo aí, é a questão da legislação mesmo, fazer leis que, né, vão... Então, que é uma função do deputado federal, então, é o que... O senhor acha que a sua contribuição, o que você tem em mente? Assim, de forma objetiva, por exemplo, porque com o senhor eu tinha que gravar mais um programa. Isso. Porque o pessoal gostou. Tinha que gravar mais um programa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu entendi a pergunta dele, eu queria só endossar, tá bom? Sim. Sua vênia aí, endossar o seguinte: de forma objetiva, o que te indigna hoje, quando você chegar lá em Brasília, uma vez que seja eleito, o que te indigna quanto à questão que envolve o nosso segmento? Porque a política, ela é partidária, segmentada. E nós somos evangélicos. Eu costumo dizer que a comunidade evangélica não é alienada nem alienante. A gente é co-participante de todo o processo social. A gasolina aumentou para o pobre, para o ateu, para o ator, para o crente, para o cretino, para qualquer um. Ou seja, tudo que acontece com um acontece com o outro, como fala Eclesiastes 9, verso 2. Então, o que te indigna? O que o senhor tem como proposta? Eu entendi o que ele falou. Legal, legítima. Claro, dentro da alçada constitucional de um deputado federal. Porque tem muitos que falam que vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com a missão dele. Então, o que te indigna? O que você vai fazer? Qual a tua perspectiva? Tendo em vista que, no nosso pleito hoje, temos muitos evangélicos, temos muitos pastores, muitos padres, tem até uma estimativa aí que grupos como CNN e outros fazendo um mapa, não sei se vocês viram essa matéria, fazendo um mapa, que hoje tem muitos militares e muitos pastores e padres se envolvendo na política. Eu acho que é um avanço, não é um decréscimo, é um avanço. Toda a sociedade tem que Toda a sociedade, é isso aí. Todos então, eu não sei se o senhor pegou, mas de forma objetiva e prática, qual é a tua visão, então? O que te indigna e o que você pode fazer de lei, não é isso? Dentro da sua própria ação, história, né? Quer dizer, bom, isso aqui, eu preciso influenciar isso aqui, preciso levar isso aqui, porque o senhor sofreu um lado, né? Você está vendo surgir, né, a história se reescrever, só que agora com a outra turma. E com outra visão, né? Com outra visão, né? Agora você já tem uma visão mais ampla. Eu penso que o que me incomoda profundamente
é o que incomoda todo brasileiro. E eu dizia para Jorge o que eu venho falando nesses últimos dias. O brasileiro é espetacular. Conheço brasileiro daqui e de muitos lugares do mundo. Brasileiro no mundo todo é mais querido do que qualquer imigrante. É só você andar e ver. Mas tira o brasileiro do sério para você ver. Não quero entrar nesse mérito, não. Mas todos nós estamos indignados, pastorzão. Todos nós. A falta de respeito me faz lembrar Rui Barbosa. Quando ele diz, a corte principal, quando se corrompe, contra ela não há lei. Por causa dessa frase, sem explicação, eu abandonei o direito no 4º ano, faltando 3 meses para pegar o meu diploma. Acredite se você quiser. Meu professor de direito penal, eu terminando a prova, ele disse assim, senta aqui, pastor, senta aqui. Fiquei conversando com ele no finalzinho. Eu posso te fazer uma pergunta? Porque desde o 1º ano, eu e a turma estamos por aqui querendo saber do senhor. Por que o senhor abandonou a magistratura? Se o senhor, aos 26 anos, foi o primeiro colocado no Brasil todo, e durante 5 anos o senhor foi o número 1 da mídia, porque o cara era fera. Eu cansei, pastor. Ele disse, como o senhor tem 48 anos, como é que o senhor cansou? Ele me contou, foi o último dia que eu fui na faculdade. Gama Filho. Então, a indignação que você pergunta, chega este momento que eu não posso, é como ele disse para mim, agora estou trabalhando com meus netos, que é o meu lema. Trabalhando com meus netos. Minha filha é médica veterinária, então estou menos preocupado, no bom sentido. Mas como pai não tem como, como avô não tem como. Próxima geração, como é que Temos que cuidar dela, para ela cuidar do Brasil. Eu até falei para ele, Deus vai me dar anos de vida, para eu, pelo menos, ver minha filha e minha neta lá no Brasil, que vai dar alegria. Então, a minha indignação, ela fica pautada por todo este dissabor, pastorzão, que o sistema do mal vem provocando a nós. Por isso, na oração de Davi, no Salmo de número 12, é para mim um bálsamo. Quando ele começa, então, a apelar. Davi é um guerreiro vencedor, todos nós sabemos disso. O cara não perdia uma, meu amigo. E ele diz, salva-nos, Senhor, porque não há mais homens piedosos. E blá, 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 todos falam bajuladoramente. No verso 5, Deus então responde, que eu acredito, pastorzão, eu disse isso para ele hoje no carro, se nós estivermos entendendo o que Deus está falando, se nós estivermos entendendo o que Deus está nos mostrando, não tem como dar errado, meu amigo. Não tem como dar errado. É igualzinho que ia pastorear fazendo média. Vai dar tudo errado. Cedo ou mais tarde você cai do galho. Concorda comigo? Sim. Olha o que vai acontecer com eles. Mudei até meus textos. Que eu escrevo, mudei até meus textos. A vaidade, a arrogância, a prepotência, a total insensibilidade a Deus, a falta de respeito ao amor e amor ao próximo, a luta pelo poder e o dinheiro que não é deles, vão proibi-los de pedir perdão. E com isso, vão se enforcar com a própria corda. Eu não estou falando de suicídio, não. Eu estou falando de decadência. Sim. Ética e moral Na verdade, todo o poder, todo o império, ele caiu. Verdade. Não teve império que se manteve. Verdade. E um dos indicativos dos impérios, desde o egípcio, babilônico, todos, né, romano, todos. E você assírio, e você tem ali o cara que, a meu juízo, historicamente falando, que Alexandre o Grande, o Magno, que marcou a história, todos, até ele, todos caíram por causa da promiscuidade. Todos. Então, o homem excludente de Deus, o homem amante dos prazeres, inimigo de Deus, da família e tal, ele vai cair, isso aí é fatal. Mas a pergunta, então, o senhor
pensa que, nesse pleito, uma vez estando lá, sua contribuição será? Efetivamente, Isso. pelo bem comum. E eu não estarei sozinho. Aí eu vou me deter, porque eu teria que citar nomes. Tá? Eu não estarei sozinho. Estamos desenvolvendo, pastorzão, um projeto muito maior do que uma eleição. Uma rede Bem ampla, de pensadores do bem comum. Atos 2,44. Mas vamos lá, mas na praticidade, se você puder falar, obviamente, Tá. o que isso contemplará o nosso segmento? a sociedade, os evangélicos. A sociedade evangélica... Comunidade cristã evangélica. Então, Que eu bem posso comum citar- é todos. Eu posso citar o meu tema. O meu tema. Primeiro, lá vão ter que nos ouvir e respeitar Deus. Esse é o primeiro ponto. Não estou falando de projeto, eu estou falando de tese, tá? Essa é a que eu vou defender com unhas e dentes. Segunda coisa, nós vamos ter que desenvolver o respeito à fé cristã. Não importa se você é evangélico ou você é católico. E o outro, não quero saber, não tem problema. Vamos nos respeitar. A laicidade, né? Vamos nos respeitar. A Constituição, neste caso, ela prevalece. Mas a fé cristã, do católico, do evangélico, tem que ser tão respeitada quanto a tua e a dele e a do outro também. Mesmo porque a That's maioria it. da população brasileira é cristã. Não, a maioria absoluta. É o país mais cristão do planeta. Terceira coisa, amor à pátria. Nós vamos ter que Como voltar. é que a gente resgata? Eu queria entender uma coisa que não entendi até hoje. Como é que a gente resgata moral e cívico e o SPB dentro da LDB, dentro do quadro programático da formação acadêmica? Tem que ter uma lei? O que é isso? Por que isso foi tirado? Eu não pesquisei. Já pesquisou? Foi É no- simples, é só você responder para você mesmo, no teu silêncio de cidadão, Jesus, onde é que eu errei? É simples, meu irmão. Eu não faço essa pergunta para mim nunca. Porque nós vamos partir para cima, no bom sentido. Sim. Sabe o que eu acho? Nós Sabe o temos- meu pensamento? É o seguinte, E aí, Samuel? infelizmente, a igreja evangélica, vou falar de igreja evangélica, dos segmentos cristãos, demorou muito tempo para se envolver com as questões da sociedade que deveria ser envolvida há muito tempo atrás. Sim. Por quê? A gente, no início do evangelho aqui no Brasil, primeiro que para chegar aqui no Brasil, né, já foi um problema como evangélicos. Segundo, o que nos foi trazido, principalmente pelos missionários, etc., é que cristão não se envolve com política. Cristão não se envolve com outra coisa, inclusive tinha que deixar tudo para servir a Deus. Hoje eu penso ao contrário, nós temos que vir com tudo para servir a Deus. E nós deixamos espaços vazios da nossa sociedade. Um deles foi a política. Em que pastores e líderes religiosos e crentes não se envolviam com política e achavam que era do demônio. Não. O demônio foi lá e ocupou o espaço. Presta atenção. resgatar. Isso aí é uma coisa que eu temo falar. Ok. Eu sou bem mais pragmático e contando história com endereço. Isso não é uma verdade absoluta. Sim, Me claro, desculpa. existe pontual. Porque, não vou discutir. Eu vou citar exemplos. Quem nos evangelizou está apanhando ou não está apanhando hoje? Sim. Então pronto. Então eu vivi lá, eu disse durante anos, paga para ver, Perieres. Você conhece esse cara que morreu há 3 anos. E lá está pior do que aqui Tá? nesse aspecto. Então pronto. O grande detalhe, eu posso entender o teu raciocínio. Nós, como ministros do Senhor, falhamos. Aí eu estou com... Por isso que eu cancelei uma agenda de 1 ano e meio, meus colegas não entenderam, mas hoje me chamam e dizem, você tem... Como é que eu vou entender cristão, por exemplo, comunista? Ué, Ed René. falou o contrário. Ed Querer falou o contrário, dizendo que cristão se pede tem que ser de esquerda. Onde está escrito isso, meu amigo? Que negócio é É esse? porque ele é. Que cristão tem que ser direita, é só seguir a Bíblia, os princípios É porque o bíblicos. Ed René é. Mas o problema é que eu vi essa turma defender, né, a começar pelaquela ideia da teologia da libertação. Libertação. Tá? Isso A foi, começar isso foi um veneno. a infiltração foi Aham, muito grande. aham. A infiltração foi muito grande. E a problemática qual é?
é que é uma esquerda caviar. É isso aí. Tá? É isso aí, Porque pastorzão. eles metem o pau na teologia da prosperidade, que obviamente eu não concordo com ela no exagero dela, Sim, e não no que está na Bíblia, porque eu entendo prosperidade como bem-estar social, equilíbrio emocional, paz no lar. Construir um lar e uma família não é construir casa, é diferente. Então eu vejo como prosperidade. Ter a riqueza isso da aí, vida, é isso aí. poder sorrir, amar, beijar, falar, pensar, comunicar, isso é a maior riqueza da vida. É verdade. Então, Uhum. só que eu descobri que eles, na verdade, tinham ONGs que era bancada por esse governo aí, que estava aí, que ficou aí mais de 14 anos no país, e aí, ó, dando grana para eles. Então, a questão é muito mais interesseira do que uma questão realmente poder, né? ideológica. Poder isso aí. humano. Então, tipo assim, eu quero eleger tal para que eu possa me manter tendo benesses. Foi como o Constantino fez lá em 313, e a bem da verdade, para o senhor poder falar, que o entrevistado aqui é o senhor, mas em 313, a bem da verdade, quando ele fez, tentando ali trazer uma libertação religiosa, né? E foi Teodócio lá na frente que foi chancelar o Edito Tessalônica, a grande realidade é que o objetivo ali era político, era a dominação. Então, essa libertação somente com homens de Deus estando lá no pleito. E a nossa oração é que estejam muitos lá, mas que verdadeiramente não venham estar conchavado, para que amanhã, porque o senhor sabe que o deputado sozinho ele fica sem voz. Sim. Fica vendido pelo voto de bancada. Então, se ele não tiver poder político, econômico, eu não digo nem econômico, mas político, e ele vai ficar dominado por um Não, partido. não é só o deputado, não. O próprio líder do executivo. Por exemplo, Você tem um viu- deputado aí agora que ele falava pra caramba, parecia que ninguém ouvia. Só foi ele assumir uma como é que dá o nome? Uma comissão. Uma comissão, Uma agora ele é comissão. ouvido. Então, tipo assim, como nós estamos falando aqui, e o que nós falamos tem tanto poder como falar lá, mas tudo depende de onde é que você está falando. É impressionante o ser humano. Deu para entender, não? Sim, Não, mas Graças a Deus pela internet. voltando ao que você estava consultando lá, temos ainda mais 5 minutos. Temos minutos de tempo aí, produção. Vamos lá. Quantos? 10 minutos. 10. Ah, é? Então, tá bom. voltando lá, isso tem me preocupado tanto, que, na verdade, tudo fica sintetizado na primeira pergunta que vocês dois fizeram. Porque você precisa olhar para o futuro agora, entendendo o passado. Porque nunca, pastorzão, você vai conseguir o futuro tendo o presente sendo machucando você pelo passado. O seu presente sendo machucado pelo passado. O futuro vai ficando cada vez mais distante. E aí eu lembro de Jorge. Sem querer, a gente se descuida, porque não estamos tão preparados para encarar o futuro no presente, porque eu ainda tenho muitas coisas do passado amarradas. Tipo, vai que eu te pego lá na esquina. Esse está todo enrolado por causa dos pepinos e etc e tal. Quero crer que dentro da pergunta do senhor e a tua também, estes pensadores do bem comum, do novo Brasil, com ordem e muita disciplina, quem serviu aqui sabe o que eu estou falando. Sim. Quem não serviu está lascado. Quem Não, serviu- eu falo mesmo, Quem comandante. não serviu não serve Falo para mesmo. nada. É preciso servir a Deus e ao próximo. Tu serviu? Não. Tem aqui, tu serviu? Então vai embora. Morre. Ele não consegue entender consegue certa entender. linguagem nossa. Eu sou oficial, eu fui soldado. Pô. Não consegue entender. Mas, meu irmão, foram 3 anos que eu tive que amarrar, aguardando o telefonema. Eu só ia para o quartel quando telefonavam para mim. Quem é que teve essa experiência? Um garoto de 40 anos hoje? Não tem. Não sabe nem o que a gente está conversando aqui agora. Eu tenho que respeitá-lo. Eu vivi quando o Tanquedo Neves morreu, rapaz. A gente falou assim, olha, se acontecer alguma coisa na eleição, todo mundo tem que vir para o quartel. Meu amigo, eu andei a pé, eu não tinha dinheiro de passagem, eu fiz minha mãe de madrugada quando eu cheguei da igreja, fui para o quartel, entrei de prontidão, muita gente ficou presa, porque não entrou, porque isso é Constituição. Porque a nossa unidade nacional estava quando o Tanquedo Neves morreu, né? Eu fui elogiado depois, porque o pessoal não sabe o que é isso. Eu entrei direto de serviço no quartel, para poder, se acontecesse algum problema Sim, a nível nacional, nacional, todos sim. nós deveríamos estar atentos. Eu tive que andar 2 horas a pé, porque não tinha ônibus.
para poder chegar ao quartel. Chegando lá, entrei de serviço, fiquei a noite toda. Depois tive os grupos que foi elogiado. Por quê? Em defesa da pátria, sem nenhum outro interesse. Agora, então, mas a gente precisa concluir já por causa do tempo. Mas é importante que o senhor responda, porque, na verdade, o candidato é o senhor, e é importante que os telespectadores, internautas, inclusive daqui a pouco o senhor dá suas redes sociais, para que eles possam interagir com o senhor também. Ok. Né? É importante o senhor falar, né? É importante que o senhor mais fale, né? Então, tu entendeu o que ele falou? Pegou? Sim, mas eu só vou acrescentar... Deixa eu só a gente tá concluir no aqui final a desse pergunta que ele coisa. me fez. Então, nós estamos pautados como grupo. E se eu tiver que apresentar um projeto de lei, não vai ser só eu, não. O grupo já está montado. Colegiado, né? Um colegiado. Não, de advogado. Então, Com colegiado. os militares. Colegiado. São 11. Tá? Agora, os pensadores estarão comigo, pelo menos, no almoço uma vez por mês. Talvez, aí está a resposta. Não, eu vou completar. O meu objetivo, que não podemos esquecer nunca, senão o objetivo do grupo maior de pensadores vai morrer. Ele matou a charada. Não entendi. Matou a charada porque na Grécia Antiga o que acontecia? É um tipo de... Na época, para Platão, Eu ainda não falei que não vai dar tempo. então, quem eram os filósofos? Eram os políticos. Os filósofos eram os políticos. Isso. Então, hoje, a baixa política, ou a politicalha, não é, na verdade, o que você está colocando de gente que pensa, mas de gente que é massa de manobra. Sim. Então, gente que pensa é excludente. Lógico. E aí, o que acontece? O grupo que está mais incomodando é o grupo cristão, porque o grupo cristão, o que muitos não sabem, na comunidade evangélica tem incentivo à leitura, inclusive da Bíblia, Isso. incentivo ao esporte, Isso. incentivo à cultura, incentivo à arte cênica, incentivo ao teatro, incentivo à cultura. educação. Meu irmão, isso é comunidade evangélica na sua diversidade, na unidade. E muitos não sabem. Aí guarda aquelas igrejinhas, não desfazendo, daquele grupinho bitolado que ninguém está ali só para lá, para cá, e não tem nada que acontece. Então é isso que eles pensam, só que a realidade é outra. Só que tem dentro desses seus adjetivos que qualificam e que hoje nós não sabemos mais, está a integridade. Grave essa palavra, pastorzão. Integridade. Eu tenho chocado muita gente nas minhas palestras, que eu pergunto o que é isso. Para 800 pessoas, você sabe quantas pessoas levantam para responder? Nenhuma. A nossa turma de jovens estão ficando mestres nos seus assuntos, mas analfabetos na condução da sua vida. Sim. Então, nossa missão é de preparar, e eu quero falar aqui para vocês agora aqui, pessoas para assumirem o Rio de Janeiro, porque o Brasil só conserta se o Rio de Janeiro voltar a ser cidade maravilhosa, porque o interior ainda, apesar dos defeitos, continua dando a nossa comida. Beleza. Nós aqui comemos o que eles Parabéns. plantam. Graças a Deus pela Machada. Acabou. Agora ele deu o recado. Agora eu gostei. Bom, vamos terminar? Tem mais fala aí? Você está incomodado? Não, eu queria... É porque a gente vai ter, assim, continuidade, vai ter outro com ele, porque é o seguinte, Vai ter que voltar outra vez. Tem que marcar outro dia. eu entendi a questão do colegiado, pensadores, isso é algo que, na verdade, está atrasado. Quer dizer, se os cristãos, a bancada que está lá, tivesse se estruturado, então, mas a pergunta que eu deixo é a seguinte, uma coisa é o candidato, outra coisa é o partido. Muito bem. O seu partido, Que partido? as suas ideias estão coadunadas com o seu partido, o senhor acha que o senhor tem essa abertura? Se o seu partido tiver uma votação que o senhor não concorda, tu vai votar sem um partido? Também tem isso. Então, Porque às vezes o cara vota com partido. Tem tempo para conversar? Porque eu Não vai ter tempo, não. Então, Não vai ter que é o tempo, não. seguinte, Deixar nós pra precisamos próxima. ser solidários. Isso aí, meu amigo, é tese. Nós Isso aí precisamos ser vai solidários. demorar. Nós precisamos ser solidários. Sem solidariedade, a gente não consegue nada. Lógico. Ele vai dar mais uma hora para nós? Bom, gente, obrigado. Esse foi o programa de hoje. Nós recebemos aqui o nosso querido pastor e professor, pensador, né? Pastor Sérgio Leite, ele que é
professor, pastor e candidato a deputado federal, que contou a sua história, né? E contou pouca parte. Eu creio que esse podcast vai dar o que falar. Você com certeza interage conosco. Eu vou pedir para ele passar aí o seu contato, né? Enfim, sua legenda, né? Sua legenda. Aproveita. Qual câmera que ele olha aí? Essa da frente? Essa daqui, ó. Seu partido, seu número. Obrigado pela oportunidade, pastorzão. O meu número é 7778. PR, professor PROF. Sérgio Leite. E o partido é o Solidariedade de Caxias. Amém. Amém. Conto com as suas orações. Já tem ali, ó, já levantou a mão e falou que vai votar no senhor mesmo. Já está até rindo. É isso aí. Vai lá, vai aparecendo o vídeo. Faça como Não, ele. já tem um. Faça como ele. Samuel, certo. Samuel também, Samuel? Tá certo. Agora, aqui são dois traidores. Fica tranquilo que Deus é bom. Gente, valeu. Lacerda, vamos lá, vem aí o curso Capelania. Deixa eu agradecer. Vamos conversar no final, tá? Não, Pode falar. Eu quero, com toda essa nossa descontração, Jorge, Samuel, pastorzão, muito obrigado. E a quem está nos ouvindo, a minha gratidão sincera pelo privilégio de você poder estar nos ouvindo. Sim. E se pudermos, numa outra oportunidade, estar juntos, eu quero ter um sorriso melhor nos olhos, sem a emoção desta tarde e noite. Amém. Vou deixar um abraço então para a Rádio Ativa, né? Samuel vai fazer um contato, Samuel, com a Rádio Ativa para a gente jogar não só os cantores lá do estúdio Adorarte, mas também, Robertão, você que está vendo aí, jogar também esse podcast. Eu gostei muito. Eu creio que não só no canal do YouTube, no Facebook e no Instagram da rádio, mas também no Dial, né? Funcionando aí em todas as plataformas digitais. E aí avisar o dia que estaremos juntos aí, tá bom? Vamos lá. Capelão, vamos terminar? O que quer que eu fale? Hã? Meu voto É o final, é o final. É o final. Faça como eu. Vote no Sérgio Leite. Deus te abençoe, Capelão Jorge Lacerda. E fique ligado, toque no sininho, se inscreva aí no nosso canal, porque você vai ser abençoado. Na verdade, esse negócio vai explodir aí, velho. O negócio é doido. Ó, então se inscreva logo, porque depois você vai querer e vai ficar mais difícil. Pamplona. Obrigado, Deus abençoe, né? Deus abençoe a trajetória essa nova empreitada do pastor professor Sérgio Leite. E vamos tocar para frente. Amém, o podcast não para. Não para. Na verdade, vários candidatos participarão conosco, porque nós somos seres que pensam, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Ailton Bezerra. Pode me acompanhar também no meu Instagram, Ailton Bezerra, a página Ailton Bezerra, o perfil Ailton Bezerra. E vamos em frente, vamos caminhar. Temos aí trabalhado no Rio de Janeiro e para abençoar vidas, tá bom? Foi um grande prazer conhecer, querido pastor, professor Sérgio Leite. Foi uma alegria muito grande, de todo o meu coração. Valeu mesmo, né? Comunicamos alma e espírito, comunicamos filosoficamente, teologicamente, empiricamente e politicamente. Valeu! E a Bíblia diz.